Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre resumo acadêmico. Eu peço que vocês acompanhem a aula de hoje com o material que vocês já receberam. Vocês vão ver que no material nós já começamos a aula com uma atividade, com um exercício, então eu peço que vocês façam esse exercício com atenção, são 2 atividades apenas. Então vocês precisam escolher um entre 3 resumos, né? Escolher o melhor resumo e depois na atividade 2 vocês vão justificar quais são as características do melhor resumo. Okay? Então é importante que vocês façam isso antes da gente começar as atividades. Então se você não fez ainda, pausa o vídeo, faça a atividade e depois você volta, ok? Então vamos falar sobre o que é resumo. Então, resumo é basicamente a reescrita das ideias de um texto, né? Quando a gente fala de reescrita, significa que resumir um texto não significa simplesmente ler um texto, grifar as partes mais importantes e juntar essas partes. Vocês vão ver que a gente vai passar por um processo de reescrita no sentido de ler o texto, selecionar essas ideias, reorganizar as ideias selecionadas e depois produzi-las. Então, resumir o texto não é simplesmente uma intuição, você grifar aquilo que te chama mais atenção. Não, resumir o texto exige uma técnica específica, com passo a passo específico que nós vamos aprender hoje. Okay? Então não deixem de acompanhar por meio do material, porque o texto que nós vamos analisar está justamente lá no material. Não vou colocar aqui porque é muito texto para pouco espaço e ficaria bastante cansativo, ok? Então, resumo é a reescrita de um texto. O resumo também é uma forma de reduzir o texto, apresentando as informações mais básicas e mais essenciais dele. Vocês vão observar que existem tipos diferentes de resumo, então o objetivo do resumo vai basicamente ditar que tipo de formato e que quantas informações e o espaço que você tem inclusive para produzir esse texto, ok? Nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje. Outra coisa importante, quando a gente fala aqui de reduzir o texto, significa que o resumo precisa ser consideravelmente menor do que o texto original. Então, se o professor, por exemplo, pede um resumo de um artigo científico de 20 páginas e você faz um resumo de 10 páginas, esse resumo não ficou eficiente. Então, eu vou falar uma coisa que é grave, tensa, mas eu assumo responsabilidade que eu estou dizendo. Então, pessoal, qualquer coisa pode ser resumida em um parágrafo. Então, qualquer coisa pode ser resumida em um parágrafo. Porém, o tamanho do resumo vai variar de acordo com o seu objetivo, o seu propósito, o tipo de resumo. Nós vamos ver também isso durante a aula de hoje. Então, quando eu falo que qualquer coisa pode ser resumida em um parágrafo, geralmente eu falo isso em sala de aula, eu já recebi vários desafios, né? Então, por exemplo, um aluno me pediu para resumir Senhor dos Anéis, né, em um parágrafo, né? Foi um desafio aceito. Afinal de contas, perdi, sei lá, umas 12 horas, perdi não, o filme é bom, né? Não posso nem reclamar. Não, mas assisti esse filme, né? 12 horas de filme, vou resumir 12 horas de filme em um parágrafo. Se você ainda não assistiu Senhor dos Anéis, especialmente nessa época de quarentena, né? Sugiro você passar essa parte, senão vai ter spoiler. Mas basicamente, resumo, né, de Senhor dos Anéis em um parágrafo. Frodo herda o anel, descobre que o anel precisa ser destruído, destrói o anel. Ponto. Então é isso, pessoal. Senhor dos Anéis resumidos aí em, na verdade, nem um parágrafo, né? Em 3 frases. Enfim, vocês podem resumir qualquer coisa em um parágrafo. Agora depende do propósito. Então, muitas vezes, se você quer fazer um resumo como uma técnica de estudo, por exemplo, um parágrafo pode não ser suficiente para você detalhar todos os aspectos relevantes desse texto para você. Então, mais uma vez, você pode, em algumas situações, vocês serão obrigados a resumir as coisas em um parágrafo. Por exemplo, vocês farão monografias ao final do curso, provavelmente, né? Então, dentro de uma monografia, você vai encontrar ali o resumo dela, né? E esse resumo precisa ser feito em um parágrafo. Na verdade, ele precisa ser feito num parágrafo de 150 a 500 palavras. Então, não importa o tamanho da monografia, né? Você pode ser um projeto de final de curso aí de 50 a 60 páginas, mas pode ser uma tese de doutorado aí com 400 páginas. Esse texto precisa ser resumido em um parágrafo entre 150 e 500 palavras. Então, mais uma vez, nós vamos observar o tamanho do resumo, vai variar de acordo com a sua função, seu tipo e o objetivo dele, ok? Então tá, vamos observar aqui 5 características importantíssimas para um resumo. O primeiro deles é a fidelidade ao texto. Então, o texto resumido deve ser fiel ao texto fonte, mesmo quando vocês utilizarem palavras diferentes. Então, o seu resumo não pode contradizer o texto original. Isso é importante pra gente.
Uma segunda característica é a relevância. Então, não pode haver omissão de nenhum aspecto relevante do texto-fonte. Ou seja, as informações mais importantes do texto precisam ser apresentadas. E aí que vai começar a variar o tamanho do resumo, né? Porque afinal de contas, o que é relevante para um resumo, para um tipo de resumo, pode não ser para outro. Então, quando eu falo aqui de relevância, mais uma vez, qual é o objetivo do texto, né? E é por isso que nós temos tipos diferentes de resumo e tamanhos diferentes para esse resumo, né? E também objetividade. O texto resumido precisa ser objetivo, direto. Vocês vão observar que, inclusive, em alguns tipos de resumo, você nem se refere a ele em terceira pessoa, usando expressões do tipo o autor apresenta, o autor explica, ou então o texto afirma, algo do tipo, né? Então você já vai apresentar diretamente as ideias do texto, né? Como se você estivesse se apropriando dessas ideias para produzir o texto. Obviamente, você precisa fazer isso indicando para o leitor na referência que aquele texto abaixo é um resumo, né? Então, você não vai se apropriar literalmente das ideias, mas você vai reescrevê-las de forma direta, né, em alguns tipos de resumo. Também sistematicidade é uma quarta informação importante, quarta característica importante de um bom resumo. Então, o texto resumido, como eu já falei aqui, não é você não vai seguir sua intuição para fazer isso, né? Você vai ler o texto, grifar aquilo que é mais importante, porque nem sempre aquilo que chama mais a nossa atenção é a informação mais relevante do texto. Exemplo, muitas vezes você está lendo um texto que está apresentando um conceito diferente para você, um conceito técnico, etc. E esse conceito pode não ficar claro para você, né? Então, mas muitas vezes o autor coloca um exemplo depois desse conceito. Então, com o exemplo, muitas vezes nós compreendemos o próprio conceito. Agora vamos lá. Aquilo que vai chamar mais atenção vai ser o exemplo, porque foi ele que nos fez entender, né, parte do texto. Agora, o que é mais relevante é o exemplo ou o conceito? Com certeza, o conceito. Então, no resumo, eu apresento o conceito, mas eu vou deixar de fora exemplos, citações, enumerações. Inclusive, faça essa observação aí, dica importante, né? Nos resumos, você vai deixar de fora exemplos, enumerações e citações. Por quê? De modo geral, esses termos são desdobramentos de ideias principais, ok? Continuando, e por último, a nossa quinta característica de um resumo acadêmico é a mensurabilidade. O seu texto ele precisa ser pequeno o suficiente para ser considerado um resumo, mas ele precisa ser coeso, coerente, compreensível para o seu leitor. Ou seja, o seu leitor precisa compreender o seu resumo independente de conhecer o texto original. Aliás, quando nós produzimos um resumo, nós precisamos ter em mente que nós estamos produzindo um resumo para uma pessoa que não conhece o texto original. Por isso, o meu resumo precisa ser claro, direto, objetivo, coeso e coerente o suficiente para ser compreensível sozinho. Ok? Então, esse é nosso objetivo. Bem, eu disse aqui várias vezes que existem tipos diferentes de resumo. Na verdade, existem 4 tipos diferentes de resumo de acordo com as normas da ABNT, né? Mais especialmente a norma NBR 6028. Okay? Então, o primeiro tipo de resumo é aquele resumo mais simples, o resumo que nós estamos habituados a fazer. Então, o resumo com uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, né? Um exemplo desse tipo de resumo é o que nós chamamos de fichamento. Quando o professor pede um fichamento de vocês, ele quer, na verdade, o registro de uma leitura. Então, como é que se faz um fichamento? Na verdade, existem 3 tipos de fichamento, né? O primeiro tipo de fichamento é justamente esse primeiro resumo. Você vai pegar, na verdade, a gente chamava de fichamento porque ele vinha numa fichinha catalográfica, pequenininha, pautada. Então, independente do texto, você precisava resumir aquele texto nessa ficha, frente e verso no máximo. Mas hoje em dia a gente não faz fichamento mais nessa ficha, né? Você faz numa folha da ABNT, né? Uma folha A4. Então você vai configurar a folha A4 de acordo com as normas da ABNT, que nós veremos aqui nas próximas aulas, né? Margem 3322, a fonte Arial ou Times New Roman número 12, o espaçamento 1,5, o recuo da primeira linha do parágrafo de 2 centímetros, etc. Você vai configurar tudo bonitinho. Primeira coisa que você vai fazer é colocar referência padrão ABNT. Então, você vai colocar a referência do texto, né, que você está resumindo, e colocar lá, resumido por seu nome e o seu papel, né? Então, se fosse no meu caso, né, resumido por Érica Sávia, professora de língua portuguesa, por exemplo. Então, para o meu leitor, fica claro que o que vem abaixo é um resumo daquele texto, ok? Então, no fichamento, você vai elaborar 1, 2 parágrafos, sobre o texto que você está resumindo.
Então, o objetivo do fichamento é esse. Então, ele é em forma de parágrafo, ele é em forma de texto, ele precisa ter coesão, coerência, etc. Né? Mais uma vez, o tipo de resumo que nós estamos mais habituados a fazer. Ok? Então, esse é o nosso primeiro tipo de fichamento e esse é o nosso primeiro tipo de resumo também. Pessoal, segundo tipo de resumo é o resumo crítico, que ele é um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Ele também é chamado de resenha. Então, resumo crítico é a mesma coisa que resenha? Sim. Então, a priori, pelo menos de acordo com a ABNT, toda resenha é crítica. Toda resenha precisa avaliar uma obra. Nós faremos uma aula especial apenas sobre resenha, então nós não vamos falar muito sobre isso. Agora, como o próprio nome sugere, além de resumir o texto, eu preciso avaliar a obra, apontar os aspectos positivos e negativos da obra. Então não é só condensar as ideias mais importantes, ou resumir esse texto, ou mesmo reescrever as ideias mais importantes, mas também eu preciso avaliar a obra. Então, nesse caso, a resenha não tem um limite de tamanho. Por exemplo, a resenha pode ser extensa, pode ser maior do que o texto original, dependendo do objetivo, né? E nós encontramos resenha aí em vários contextos do nosso dia a dia, né? Você vê uma série legal, você faz uma resenha, por exemplo, para os seus amigos. Olha, eu vi uma série sobre isso, isso e isso, é muito interessante, muito divertido, original. Então, se você faz uma avaliação sobre a obra, você está fazendo uma resenha. Nós encontramos diversos canais aí no YouTube que fazem avaliação sobre produtos, sobre aparelhos eletrônicos, produto de beleza. Então tem gente que ganha dinheiro no YouTube fazendo resenha, né? Então a resenha é a avaliação de uma obra, né? Então você precisa apontar aspectos positivos e negativos dela, além de resumir a própria obra. O terceiro tipo de resumo é o resumo indicativo, desculpa. Estou acompanhando aqui para saber a ordem que está aparecendo. Então, resumo indicativo. O resumo indicativo é o resumo que apresenta, primeiro, é apresentado em forma de tópicos, ok? Então, é um resumo bastante objetivo. Ele não vai apresentar aqui dados qualitativos, quantitativos, etc. Então, o objetivo dele é mapear o texto original. Então, nós encontramos esse tipo de resumo, por exemplo, no sumário. O sumário, né, o índice, são resumos indicativos, então são tópicos a respeito do texto. Eles funcionam para mapear o texto e não para substituir a leitura dele. Esse tipo de resumo não apresenta necessariamente coesão e coerência entre as ideias, né? Então, nós fazemos esse tipo de resumo, por exemplo, em apresentações de seminário, quando nós fazemos slides, né, para apresentação. Esse resumo é importantíssimo para nortear o texto e muitas vezes nortear a nossa oratória, etc. Então, cuidado, esse resumo tem uma função específica, um formato específico. Então, dentro de uma monografia, nós também encontramos esse tipo de resumo, né? Nós fazemos um sumário nas monografias, portanto, é um resumo indicativo. Pessoal, o resumo indicativo também é uma etapa de planejamento textual. Por quê? Eu acho que vocês já tiveram várias aulas, claro, sobre planejamento textual e eu pretendo falar sobre isso aqui também durante as nossas aulas, mas o planejamento textual funciona mais ou menos dessa forma. Você vai pegar, por exemplo, um tema, geralmente o professor pede um tema, a banca examinadora pede um tema, e você vai, a partir desse tema, selecionar ideias importantes. Então você vai selecionar as ideias que você vai colocar nesse texto. Além de selecionar essas ideias, você vai organizar essas ideias. Então, por exemplo, qual vai ser a minha ideia central? Quais serão os meus argumentos ou desenvolvimento? Por exemplo, se for uma redação dissertativa argumentativa, qual vai ser a minha ideia central? Ou seja, a ideia que eu vou defender, quais serão os meus argumentos e qual será a minha conclusão. Então, quando você reorganiza essas ideias, na hora de produzir, você já sabe o que precisa ser feito. Agora, essa organização de ideias, ideia central, argumentos, conclusão, ela é feita em forma de tópicos, de forma bastante objetiva. Então, eu vou escrever diretamente esse texto, mas eu vou planejar aquilo que será desenvolvido posteriormente na minha redação. Então, ideia central, argumentos, conclusão, de um modo geral, é assim que se estrutura as redações dissertativas argumentativas, né? E por último, nós temos aqui o resumo informativo, que ele é um resumo que faz uma espécie de relatório do texto, né? Então, o resumo informativo, ele vai apresentar dados qualitativos, ele vai apresentar muitas vezes metodologia, os resultados do documento, né? Então, o relatório é o melhor exemplo do resumo informativo, né? Então, você faz um relato, além das ideias do texto, né? Como esse texto foi feito, a metodologia, etc. Vocês vão fazer, por exemplo, relatórios de estágio supervisionado, né? Então, é um tipo de resumo informativo, ok? Então,
repetindo, de acordo com a ABNT, 4 tipos de resumo, certo? Resumo, resumo crítico, resumo indicativo e resumo informativo. 4 tipos de resumo. Então, já que nós estamos falando sobre o primeiro tipo de resumo hoje, observação importante, eu acabei de lembrar. Eu falei para vocês que existem 3 tipos de fichamento, né? O fichamento tipo 2 é justamente o resumo indicativo, porque o fichamento também pode ser feito em forma de tópicos. Então, quando o professor pedir um fichamento para vocês, vocês vão perguntar, vocês querem, se o professor quer em forma de texto ou se ele quer em forma de tópicos. Então, o resumo indicativo, o fichamento como resumo indicativo, você também vai fazer na mesma forma na folha 4, padronizado no padrão ABNT. Você vai colocar a referência bibliográfica e você vai colocar os tópicos, né, do texto original. Geralmente, esse resumo é feito quando o texto é mais extenso, né? Olha, 90% das vezes que um professor pedir um fichamento para vocês, ele vai pedir o fichamento tipo 1, em forma de texto, né? Escrever um parágrafo, por exemplo, a respeito do texto. Raras vezes o professor vai pedir, né, em forma de tópicos. Há ainda um terceiro tipo de fichamento, que de um modo geral o professor não pede, mas é importante, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo pesquisa, fazendo monografia, que é você também fazer a referência bibliográfica do texto e fazer uma coleção de citações. Então você já vai selecionando as ideias que podem ser citadas no texto. Então é interessante esse tipo de fichamento quando você está fazendo pesquisa mesmo, né? Estou fazendo monografia, por exemplo, então estou tendo que ler esse artigo para usar na monografia. Então eu vou lendo o artigo e vou selecionando trechos que podem ser citados, mencionados na obra. Faço esse tipo de fichamento. E depois eu vejo aquilo que pode ser encaixado ou não no texto, claro, fazendo a referência, padrão ABNT, né, seja de forma direta ou indireta, que nós também aprenderemos a fazer aqui nas próximas aulas, ok? Então, 3 tipos de fichamento. O primeiro fichamento é um resumo, primeiro tipo de resumo. O segundo tipo de fichamento é um resumo indicativo, né, em forma de tópicos, que é um pouco mais raro que o primeiro. E o outro, que eu acredito que professor nenhum vai pedir isso para vocês, mas também é útil como forma de pesquisa, né? É uma coleção de citações. Você vai selecionando os trechos que podem ser citados, ok? Então, 4 tipos de resumo. Já que nós vamos falar sobre o primeiro tipo de resumo, resumo em forma de texto hoje, vamos para algumas diretrizes importantes aqui. Então, umas dicas especiais para esse tipo de resumo. A primeira questão aqui, né, é apresentar de maneira sucinta o assunto da obra. Então, sempre apresentar de forma objetiva, direta, o assunto da obra, ok? Segundo, respeitar a ordem das ideias e dos fatos apresentados. Então, se o autor, aliás, colocou como ideia central no texto, coloque como ideia central no seu resumo. Não altere a ordem, porque muitas vezes alterar a ordem, você altera a lógica do texto. Por exemplo, a noção de causa-consequência, consequência-explicação, né? Então, estou com sede, logo bebo água. Bebo água porque estou com sede. Então, a inversão dessas ideias já inverte a lógica do texto. Se você fizer isso num texto mais extenso, você pode, por exemplo, colocar argumento como ideia central como argumento, etc. Então, isso, de uma certa forma, vai afetar a fidelidade ao texto, que é a primeira característica que nós trabalhamos hoje, ok? Outra questão importante, no texto acadêmico o resumo precisa ser objetivo, direto, né? E sempre com referência bibliográfica antes. Já tinha falado isso para vocês. Então, sempre fazer na ficha, né, ou na folha 4, a referência bibliográfica, pular uma linha e escrever o texto. Sempre dessa forma. Não pode também apresentar juízos críticos ou comentários pessoais. Então, no resumo, a nossa opinião não importa, né? Então, a nossa opinião só vai ser relevante no resumo crítico, ou seja, na resenha. Nos demais, a gente não apresenta a nossa opinião, né? Nossa avaliação sobre a obra. Depois, empregar linguagem clara e objetiva, né? E evitar a transcrição de trechos do texto. Quando eu falo de, primeiro, empregar uma linguagem clara e objetiva, quer dizer que eu posso reescrever o texto, tornando o texto mais simples, mais claro, mais compreensível, né? Usar uma linguagem menos técnica muitas vezes. Então eu tenho liberdade de fazer isso. O que eu não posso é contradizer o texto ou omitir alguma informação que seja relevante no texto original. Mas eu tenho liberdade de reescrever esse texto. E quando eu falo aqui para evitar a transcrição de frases do original, significa evitar de ler o texto,
grifar aquelas partes mais importantes e simplesmente juntar aquele monte de frase achando que aquilo vai virar um texto. Não vai, né? Para que um texto seja texto, eu preciso de coesão, coerência, eu preciso de uma organização dessas ideias. Então, o ideal é que vocês reescrevam essas ideias conectando-as e mantendo a relação hierárquica delas. O que é ideia central, o que é argumento, o que é conclusão, por exemplo. Ok? Então, cuidado. Evitar a transcrição de frases do original. Evitar não significa que está proibido de usar. Não, eu posso usar alguma expressão ou outra idêntica ao do texto, desde que isso no meu resumo tenha coesão e tenha coerência. Ok? Depois também, vamos lá. Dispensar a consulta original para compreensão do assunto, ou seja, o meu texto precisa ser compreensível, né, para aquele leitor que não conhece a obra original. Deve ser precedido da referência do documento. Eu vou ensinar para vocês a fazer a referência de acordo com a ABNT nas próximas aulas, então não se preocupem com isso. Mas, de qualquer forma, formulazinha básica aqui, já spoiler para vocês. Primeira coisa, colocar o último sobrenome do autor, vírgula, primeiro nome. Lembrando de usar o último sobrenome em caixa alta, ok? Depois, você vai colocar o título da obra destacado, negrito ou itálico, ou sublinhado também se você estiver fazendo manuscrito. Depois você vai colocar a edição da obra, o local onde o texto foi publicado, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano de publicação. Então essa é a formulazinha básica que provavelmente vai aparecer aqui embaixo para vocês no vídeo. Isso para livros, né? Então, para as outras normas, nós vamos ver isso nas próximas aulas, mas vocês já têm aí no material as NBRs de referência, então vocês já sabem quais são esses padrões. É só conferir a ABNT, né, esse arquivo da ABNT, para saber como fazer padrão de artigo científico, de, enfim, entrevistas, reportagem, notícias, etc. Ok? Depois, a primeira frase do texto tem que ser significativa, né? A gente chama essa primeira frase de tópico frasal. Então, use o tópico frasal. O que seria esse tópico frasal? É aquela primeira frase que resume o conteúdo da obra. No texto de vocês, que vocês estão acompanhando, vocês viram que eu coloquei um trechinho de um parágrafo que apresenta um tópico frasal. Então, não deixem de olhar para vocês observarem como isso é importante. Então, a ideia é a seguinte: dentro de um parágrafo, a principal ideia está lá logo no começo, primeira frase, né, o primeiro trecho, e depois as ideias secundárias estão a seguir. Né? Então a ideia aqui é que as ideias secundárias sempre estejam direto ou indiretamente relacionadas aqui à ideia central, tópico frasal, que vai estar logo no começo. Por que o uso do tópico frasal é tão importante para a gente? Porque ele nos ajuda a, primeiro, não fugir daquele assunto naquele parágrafo. Então, para quem está produzindo o texto, é ótimo porque te ajuda a não fugir daquele assunto. E para quem está lendo, é muito colaborativo porque o seu leitor já sabe qual é o assunto que vai ser abordado naquele parágrafo. O ideal, então, é que cada parágrafo apresente uma ideia central, ok? Então, se você tem uma outra ideia para ser desenvolvida, introduza num outro parágrafo, ok? Então, já que eu estou falando sobre o parágrafo aqui, dicas importantes. Primeira dica: o parágrafo tem que ter entre 3 a 8 linhas. Isso é uma regra, né, direta, específica? Não, mas isso é uma regra do bom senso, né? Eu vejo muitas vezes nos textos nos quais eu corrijo, os textos dos quais eu corrijo, textos ou com parágrafos muito curtos, 1 linha, 2 linhas, ou parágrafos extensos, 16, 20 linhas. Então, cuidado, o parágrafo tem que ter aí entre 3 e 8 linhas mais ou menos, né? Se tiver 9 linhas, tá errado? Não, mas 9 linhas não foge muito desse padrão. Agora, menos de 3 linhas eu acho incômodo, né? Então, observem com cuidado os parágrafos, especialmente em textos dissertativos, sim? Outra observação importante: cuidado para que a sua frase não fique nem curta demais, nem extensa demais, né? Talvez você já tenha passado pela situação de ler um parágrafo, acabou de ler o parágrafo e você não tem a menor ideia do que você acabou de ler, ter que voltar e ler novamente de forma pausada, né? Geralmente isso acontece porque o parágrafo está extenso demais e as frases dentro dele estão extensas demais. Então, quando nós passamos pelo nosso processo de alfabetização, nós aprendemos a usar o ponto final, a pontuação final, seja interrogação, exclamação ou ponto final, como uma forma de processar as informações que vieram antes. Então, se o ponto final demora muito para chegar, a frase está muito extensa, eu acumulo muitas informações para serem processadas de uma vez. Então, muitas vezes a nossa mente simplesmente apaga essas informações que a gente acabou de ler. Né? Então, o que a gente faz? A gente tem que voltar e ler de forma pausada.
tá? Então é como se você abrisse um monte de aba na sua... enfim, na internet, né? Você abre o Google, por exemplo, aí vai abrir um monte de aba. Eu faço isso geralmente no AliExpress, né? Eu entro no AliExpress, aí eu vejo um produto, coloco uma aba nova, aba nova, aba nova. De repente, as páginas não começam a parar de carregar. Então, eu estou sobrecarregando aquele sistema. Funciona da mesma forma na nossa mente. Se eu tenho muita informação para ser processada antes de chegar ao ponto final, a minha mente vai simplesmente apagar essas informações, tá? Então, cuidado. O ideal é que a sua frase tenha, no máximo, 2 linhas, tá? 2, 3 linhas no máximo, dependendo do tamanho da sua letra, tá? Então, regra do bom senso aí, seja colaborativo também com o leitor. Lembrando que a frase precisa ter também um sentido completo. Então, antes do ponto final, eu preciso de um sentido completo. Vamos falar sobre isso também na nossa aula sobre pontuação mais pra frente. Então, essas são as dicas de hoje. Outra coisa... E a dica mais importante a respeito de resumo. Pessoal, no resumo a gente já tem muito trabalho para selecionar as ideias que estão no texto, reorganizar essas ideias e reescrevê-las. Portanto, no resumo não usamos ideias ausentes no texto. Então não se usa ideias ausentes no texto. Ou aquelas ideias que a gente subentende do texto, aquelas ideias que a gente lê nas entrelinhas, né? Eu até coloquei um exemplo aí para vocês. Se no texto diz, João é casado, ponto. Eu consigo... inferir uma série de coisas a respeito dessa frase, né? Então, João tem uma família, João é uma pessoa mais feliz que encontrou o amor da vida dele, né? João, enfim, mora com a família, etc. João não está disponível, João não tem uma conta no Tinder. Eu posso inferir uma série de coisas aí a respeito dessa frase. Agora, todas essas coisas que eu estou inferindo, elas não estão explícitas no texto, portanto, elas não podem, aliás, ser colocadas no meu resumo. Então, se o texto diz João é casado, no meu resumo vai ser João é casado. Nada de colocar João tem uma família, João, nada disso, ok? Então, não desenvolver ideias ausentes no texto, sim? Eu tinha falado para vocês no comecinho da aula que o resumo é a reescrita das ideias principais de um documento. Então vocês vão ver que, de um modo geral, no nosso processo de leitura, a gente pega um texto já desenvolvido e chega a uma síntese. Muitas vezes nós fazemos isso de forma até automática, né? Então a gente pega um texto desenvolvido e chega numa síntese. Então, por exemplo, você acabou de assistir um filme de 4 horas, né? Então você tem texto desenvolvido. Depois do filme, você sabe dizer qual é a história do filme. Você pode não se lembrar de cena por cena, frase por frase que foi dito, né, dos diálogos, mas você sabe, né, você saberia, por exemplo, fazer uma pequena sinopse do filme. Ok? Então, essa é a síntese. Então, o nosso processo de leitura sempre, né, segue essa linha. Texto desenvolvido a uma síntese. Muitas vezes essa síntese é feita mentalmente, muitas vezes essa síntese é feita manualmente, que é o caso do resumo. Ok? Agora, quando a gente escreve, a gente faz o processo inverso. Eu pego uma síntese e desenvolvo um texto. Então, a partir de uma síntese, eu desenvolvo um texto. Como eu disse para vocês que o resumo é um texto reescrito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto desenvolvido, vou elaborar uma síntese e vou reescrever o texto fazendo meu resumo. Então, eu não posso fazer o resumo a partir do texto original, diretamente. Eu preciso fazer o resumo a partir da síntese do texto original. Então, essa é uma espécie de etapa de planejamento textual, inclusive. Então, o resumo sempre é feito a partir da síntese. O resumo é feito a partir da síntese e não feito a partir do texto original, ok? Então, no processo de resumo, o que eu vou fazer? Ler o texto original, desenvolver uma síntese desse texto e reescrever esse texto, né, fazendo o meu resumo, ok? Pessoal, então, quando eu falo disso, vocês vão ver que eu coloquei para vocês passo a passo do resumo aí em um texto, inclusive pequenininho, para vocês fazerem. Então, a minha sugestão de atividade para vocês é justamente essa. Então, vocês elaborarem o resumo daquele artigo que tá lá, né? Tá, o homem e a natureza. Então, primeiro passo, qual é a sistematicidade desse resumo? Você vai pegar, ler o texto. Na primeira leitura você não vai grifar nada, você não vai sublinhar nada, você apenas está conhecendo o texto. Então, na primeira leitura você vai ler sem grifar, sem sublinhar, conhecer o texto, primeiro encontro com o texto. Segunda leitura, você vai avaliar o vocabulário, então você vai sublinhar aquelas palavras que você não conhece, você vai sublinhar aquelas palavras-chave no texto que você vê que são desdobramentos importantes ali do texto, né? E olhar o vocabulário, analisar esse vocabulário. Isso faz parte, inclusive, da interpretação do próprio texto. Você precisa interpretar um texto para poder selecionar aquilo que é mais relevante ou não. Então, segunda etapa, avaliar o vocabulário. Na terceira etapa, você vai ler o texto mais uma vez
né? E agora sim você vai sublinhar as ideias mais importantes. Então, na terceira leitura você vai sublinhar as ideias mais importantes do texto. Quarta etapa, você vai pegar essas ideias que foram sublinhadas na terceira etapa e reorganizá-las aqui, fazendo uma síntese, um esquema. Então, qual que é a ideia central do texto? Quais são os argumentos do texto? Qual que é a conclusão do texto, por exemplo, né? Então, você vai planejar o seu resumo. Pessoal, na nossa quinta etapa, eu não vou olhar o texto original novamente. Você já leu o texto 3 vezes. O que você vai fazer? Você vai pegar a síntese que você desenvolveu, ideia central, argumentos e conclusão, e reescrever essas ideias, ok? Lembrando de fazer revisão, da coesão, da coerência, etc. Não escreva o texto olhando o texto original. Escreva o seu resumo olhando a síntese, né? Porque aí você já tem as ideias selecionadas. Se você olhar o texto original, você vai ficar tentado a colocar informações que você já retirou. Então, o resumo é sempre feito a partir da síntese, do esquema, né? Ideia central, argumentos e conclusão, ok? Então, a minha sugestão, vocês fazerem o resumo, né, do texto Homem e a Natureza, que já está lá no Black, e eu vou colocar para vocês um exemplo, né, desse tipo de resumo para vocês observarem se ele está de acordo com o que vocês fizeram ou não. Lembrando, pessoal, o resumo vai ficar sempre muito idêntico. Eu não posso colocar nenhuma ideia que já não esteja no texto, né? Então, se eu avaliasse, por exemplo, os resumos de todas as pessoas da sala, os resumos ficariam muito parecidos, porque todo mundo está fazendo resumo do mesmo texto, todo mundo selecionou as mesmas ideias mais importantes, tá? Então, não se preocupe em ficar desenvolvendo as ideias usando palavras muito diferentes, expressões muito diferentes, e cuidado para não desenvolver ideias que estejam ausentes no texto, tá bom? Eu vou postar para vocês o gabarito desse resumo e peço também que vocês façam o exercício que está no começo do texto, né? Que vocês estão avaliando. No mais, pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês hoje e nós nos encontramos na nossa aula 7, ok? Grande abraço!